A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais uma Bíblia de estudo que vocês vêm me pedindo com muita insistência para falar de novo sobre ela. Nós já falamos algumas vezes, tem até o vídeo review aí, se você quiser ver o review completo vai ter aí no canal. Mas enfim, nós estamos aqui para dar uma dica de leitura que vocês têm pedido, que é sobre a Bíblia de Estudo de Genebra. E nós estamos com esta Bíblia de estudo aí, inclusive com os nossos parceiros, o link está na descrição deste vídeo. Observe aqui uma coisa, a Bíblia de Estudo de Genebra, o pessoal sempre pergunta, ela é para pentecostal? Não, não é para pentecostal. Mas você é pentecostal e tem a de Genebra, por quê? Pessoal, foi minha primeira Bíblia de estudo, era na edição mais antiga, não era essa, evidentemente. Essa aqui está bem nova, como você pode ver, mas foi sim minha primeira Bíblia de estudo. Ela é ótima. A única questão para os pentecostais que ela tem é que são as questões doutrinárias, que são para nós pentecostais questões muito sérias e muito graves. Mas em outros temas, excetuando o doutrinário, ela é maravilhosa. Na questão doutrinária, ela tem um problema de não acreditar na continuação dos dons, chamado na teologia de cessacionismo. Ela também é calvinista, que é o pessoal que segue aí a soteriologia de João Calvino, o teólogo francês que acreditava na predestinação de uma forma diferente que nós cremos, porque nós cremos também na predestinação porque está na Bíblia, mas ele defendia e cria de modo diferente. Por exemplo, ela defende uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia de Estudo de Genebra também tem algumas diferenças conosco na questão batismo com o Espírito Santo e na questão escatológica, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, nesses aspectos doutrinários, mais comumente encontrado em teologia sistemática, ela é bastante dificultosa para nós pentecostais. Mas isto não desabona, isso não destrói, isso não danifica o material, porque ela não só tem isso, ela tem muitos outros recursos que são úteis também para nós pentecostais. Se você ama estudar o Antigo Testamento, por exemplo, vai ser bom para você, assim como boas partes do Novo Testamento. No geral, doutrinas também importantes como a Trindade, a Cristologia, né? a pessoa do Espírito Santo, eles vão também estar de acordo, no caso da pneumatologia, praticamente em tudo com os pentecostais. E outra coisa, ela é traduzida ela é na edição revista atualizada, né? Essa é a nova edição revisada e ampliada, é essa que está à venda hoje em dia, né? E que você encontra aí no nosso link, inclusive. Com garantia à Amazon. Ela traz a editora Cultura Cristã e Sociedade Bíblica do Brasil, são os que a produziram, e é linda demais. Essa Bíblia é muito boa, eu utilizo bastante, porque ela tem muitos recursos. Como você vai vendo aí no vídeo, ela traz em seus recursos, ela tem um acabamento muito interessante na sua capa, embora não seja couro, é borracha essa capa aí, é borracha, né? Mas mesmo assim traz um acabamento muito bom. Tem um review completo aí para você assistir também aqui no nosso canal, tá ok? Ela traz também aqui, ela é uma edição de 2009 da editora Cultura Cristã e Sociedade Bíblica do Brasil. Ela vem nesse caso agora em duas cores, né? Nós temos as cores verde e preto, verde e preto. Nós temos até uma fotografia aqui, ó. A Holy Scripture da Bíblia aí de Genebra, lá mostrando lá os seus lançamentos mais antigos. Aqui ela é uma Bíblia de muito tempo de existência. Aqui nós temos, está em muitos idiomas inclusive do mundo. Aqui nós temos as introduções, uma característica que ela tem de muita força nela. Eu acho que não tem Bíblia de estudo que tenha mais força nessa área de introdução a livros da Bíblia do que a Genebra. Acho que a Genebra é recorde nesse quesito, né? Introduções aos livros da Bíblia, nós temos nas introduções, por exemplo, aqui de Gênesis, introdução, nós temos a visão geral, nós temos o autor, nós temos a data e ocasião, nós temos o público original, propósito e características,
E Cristo, neste livro, sempre repete esses mesmos tópicos em cada livro, evidentemente que com uma explanação diferente para cada livro. Temos um grande esboço que divide o texto todo, o livro, em temas e subtítulos, que facilita bastante nosso trabalho de pesquisa, é excepcional. Então não conheço Bíblia com material introdutório ao livro bíblico do que a Genebra, maior do que a Genebra. Aqui nós temos muita nota de estudo, variantes textuais, muita nota de estudo, trabalha de uma maneira extraordinária, ela é a Bíblia de estudo. Olha, essa Bíblia de estudo, ela ainda tem quadros, né? Esses quadros aí aí existem algumas questões diferentes de opiniões nesses quadros que você vê, que são verdes aí. Nesses casos, há algumas diferenças. Por exemplo, acreditar que Adão e Eva tinha ou não tinha livre-arbítrio, há diferenças quanto a nós, pentecostais, nesta parte, mas você que é tradicional, ela vai ser perfeita para você. Possui muitos mapas, embora para mim também eu acho demais, essa Bíblia é extraordinária, eu amo muito essa Bíblia de estudo, muito mesmo. Essa edição trouxe até letras gigantescas, letras muito grandes. É uma Bíblia de encadernação bonita e muito grande, inclusive, né? Introdução aos livros, meu Deus. Além de todo esse recurso que você passa horas nos comentários dela, porque ela tem um comentário bíblico de rodapé que, se fosse para publicá-lo separadamente, daria muitos volumes de livros. Então é extraordinário. Tem gente que pergunta às vezes para mim se essa biblioteca ela é montagem, né? Ela não é montagem não, tá vendo? Então o que acontece? Essa Bíblia de estudo, ela possui um comentário bíblico muito extenso. No Novo Testamento, eu amo demais a ideia dela no Novo Testamento. Há uma outra questão que eu quero destacar sobre a de Genebra, é que por ela ser tradicional, ela é um pouco mais literalista. Nós pentecostais, nós vemos muito a tipologia bíblica, nós vemos muito a aplicação e não apenas a interpretação. O pessoal tradicional é mais interpretação e literalidade, então eles são muito literais. Existem textos aqui que eles levam mesmo bem literais mesmo. Eu não recomendo para quem está começando agora nos seus estudos, mas se você já tem um tempo que você é cristão e que você estuda as Escrituras Sagradas, eu acho que para você a Genebra está maravilhosa. Eu comecei sendo minha primeira Bíblia de estudo, eu ainda era solteiro, bastante jovem, e nesse caso eu tive algumas dificuldades de interpretação com ela. Eu tinha ganhado até uma edição antiga, inclusive do meu pastor na época, porque ele também achou difícil de aceitar alguns comentários dela, né, de entender. Eles até mudaram da outra edição para essa, eles mudaram algumas coisas, por exemplo, a expressão provavelmente e talvez nos comentários, eles retiraram, porque na maioria, porque tinha muito isso, né? Provavelmente ele quis dizer isso e aquilo. Provavelmente este lugar fosse perto de tal. Então, gerava um certo tipo de desconfiança do comentarista. Parece que o comentarista não estava muito certo, né? E na verdade ele estava dizendo isso nos seus comentários. Então foi retirado e foi colocado exatamente como né? Foi colocado exatamente como está realmente nas Escrituras. Eu fiz aqui alguns vídeos sobre as Bíblias de estudo no quesito doutrina, mostrando quais Bíblias de estudo tinha ou não doutrinas problemáticas, como às vezes interpretar que um espírito de um morto pode aparecer e se comunicar, ou que Deus poderia ter aberto exceção na história do Antigo Testamento para este ato. E nós vimos que a Genebra passou no crivo apologético. Então, na área de apologética, ela é maravilhosa. Você vai pesquisar, por exemplo, mesmo ela não tendo foco não sendo apologético, mas mesmo assim ela vem de encontro a algumas doutrinas combatendo-as. Por exemplo, sobre o sábado, você pode pesquisar sobre a questão da prática do sábado, né? E ela dá ótimas explicações de por que não guardar o sábado e por que se guardava antes o sábado. No final, ela possui um catecismo maior e menor, né? Os catecismos de Westminster, as confissões de fé,
do pessoal tradicional, né? E eles seguem muito à risca a questão da tradição cristã. Não é o nosso caso. Nós, inclusive, apesar de nós concordarmos evidentemente com os apóstolos, os pais apostólicos, os pais da igreja, os reformadores em muita coisa, nós não somos ao pé da letra dos pais da igreja, né? Nós seguimos o que os apóstolos deixaram nas escrituras sagradas, e este sim nós seguimos à risca, mas as conclusões teológicas dos pais da igreja nem sempre são seguidas por nós pentecostais. Por exemplo, o caso do batismo em águas de criança, nós não seguimos à risca. Eles seguem muito à risca essa questão, que é uma das questões que eu estou aqui apresentando como exemplo, que eles pegam muito firme. Ela tem uma concordância também no final, uma concordância abreviada muito boa, né? Mas aquela concordância, e uma concordância dicionário, né? Que traz o verbete e um texto, o significado de termo. Cronologias no antigo, tabela de pesos e moedas, que a gente encontra muito, e os mapas comuns nas Bíblias de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora eles estão lançando Bíblias de Estudo com mapas um pouco diferenciados. Portanto, é a Bíblia de Estudo muito boa. Provavelmente ela vai sair com NAA aí nas suas próximas edições, né? Que a gente está vendo aí, inclusive, que muitas Bíblias de estudos que eram Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada estão sendo lançadas com NAA, né? Então veja aí os vídeos das Bíblias que nós temos aqui. Fica aqui a nossa recomendação. A Bíblia de Estudo de Genebra é a Bíblia de Estudo, ela realmente vale a pena você adquiri-la. Ela possui recursos tremendos, recursos muito bons. Eu gosto muito de estudar nela, principalmente o Antigo Testamento e a biografia de Cristo, né? Os Evangelhos. Por que eu gosto tanto do Antigo Testamento? Porque na questão usos e costumes, tradições da época, né? Comportamento da época, ele traz um trabalho muito bom. Eu também gosto dela no contexto paralelo das Escrituras, que é aquela análise do texto e contexto no geral da Bíblia, e não especificamente apenas ou somente em determinado texto bíblico, descontextualizando. Ela é ótima, ela não trabalha com descontextualização, ela é muito contextual, ela é muito boa. Então fica aí, Bíblia de Estudo de Genebra, a nossa dica. Assiste os nossos outros vídeos, nossas dicas de leitura, vem participar das nossas lives e dos nossos níveis, clicando no botão Seja Membro, você se torna membro do nosso canal, se inscreva se ainda não for inscrito. No caso do botão Seja Membro, nós temos aí 3 níveis, e provavelmente teremos mais um nível, e no outro nível nós teremos todas as matérias da teologia sistemática. É um projeto que a gente está gravando. Deus continue abençoando vocês. Quando elas estiverem gravadas, elas serão liberadas e o novo nível aparecerá aí. Obrigado a vocês que têm nos apoiado. Deus abençoe. Assiste os outros vídeos, e no nosso link aí na descrição, como está escrito aqui no GC, você pode adquirir a Bíblia com a garantia de entrega com toda certeza. Deus te abençoe em nome de Jesus.